Palavras de Vida Eterna, lição 148, da carta de Paulo para Timóteo, segunda carta, o capítulo 4, versículo 7. Combatai o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Emmanuel, através da produção mediúnica de Chico Xavier, coloca como título No Bom Combate, e inicia suas reflexões. Nas lides da evolução há combate e bom combate. Falando Emmanuel para a Terra, para nós, não deixa uma terceira alternativa, dá apenas duas. Todos nós estamos diante dessa realidade, entre viver em combate ou viver em bom combate. Jesus nos ensina no seu Evangelho: na terra sempre tereis aflições. Porque viver em combate ou viver em bom combate sempre relaciona com aflições. A partir desta apresentação, Emmanuel coloca as comparações do combate e do bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos artis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Comparando agora com no bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assestando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Então, a questão é um ponto de vista de observação espiritual. Porque se o ponto de vista de observação fosse apenas material, a diferença que haveria entre o combate e o bom combate seria quem tem mais soldados, quem tem a arma mais sofisticada, quem tem a bomba atômica, a maior força para derrotar o inimigo. Vocês percebem que eu estou em combate com o microfone. Essa filha está berrando, gritando comigo. Eu vou parar, vou continuar, vou parar, muda a posição, põe mais perto. De início, antes da gravação, já houve um combate com um som, né? Aí, quando a Fátima começou a chegar perto, ele ficou com medo e voltou a funcionar. Comigo ele não queria funcionar, né? Emmanuel coloca, então, a questão do ponto de vista material. Combate e bom combate. Mas espiritual. O combate seria as circunstâncias exteriores que fazemos em relação com as nossas dificuldades, com os inimigos, com os adversários, os desafios. Mas o bom combate é contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições morais, contra o domínio das nossas fraquezas, a compreensão do erro, a reparação do erro, a construção do bem. A ignorância sendo substituída pelo conhecimento, a conquista do saber. Ou seja, o combate simplesmente nos coloca numa condição de vencer ou perder, de satisfazer ou não aspectos da vida carnal,
das relações exteriores. Não muda o nível de evolução espiritual da criatura. Mais rica ou mais pobre, no mesmo nível de evolução espiritual. Mais saudável ou mais doente, no mesmo nível de evolução espiritual. Mandando ou obedecendo. Venci o combate, agora eu mando. No mesmo nível de evolução espiritual. Perdi o combate, agora eu obedeço. No mesmo nível de evolução espiritual. O regime deu certo, agora estou saradão, bonitão. No mesmo nível de evolução espiritual. O remédio para nascer cabelo na cabeça foi um fracasso. Continuo cada vez mais careca. No mesmo nível de evolução espiritual. Simplesmente combates. Que se ganha, que se perde. No entanto, há o bom combate. No autoconhecimento, estudando o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a mágoa, a sensualidade, o apego às coisas materiais, a inveja, os ciúmes, identificar o inimigo, na luta com ele, e dominá-lo, espaçá-lo, diminuir e vencê-lo. Sendo vencedor, a criatura evolui espiritualmente. Quem domina uma inveja, um ciúmes, aprende algo a respeito da vida espiritual, evolui espiritualmente. Logo, este combate tem uma qualificação especial. Por isso que ele passa a ser designado de bom combate. Vencedor e perdedor, nas duas circunstâncias. Você pode ser no combate um perdedor ou no combate um vencedor. Conseguir uma aparência mais bonita, ter mais dinheiro, ter mais poder, ser vencedor. Ou ser perdedor, simplesmente no combate. Do mesmo modo, no bom combate, a criatura pode se aproximar, lutar para evoluir espiritualmente e fracassar. Ou vencer. Ela pode reconhecer um sentimento de inveja e na luta com isso ficar ainda muito mais invejosa. Ou ela pode simplesmente manter aquele nível. Ou diminuir. No livro Ação e Reação, o Espírito André Luiz nos traz, pela produção mediúnica de Chico Xavier, os capítulos dizendo assim: dívida agravada, dívida estacionada, dívida diminuída, dívida quitada. Algo muito raro para a nossa condição de evolução espiritual na Terra. Quitar a dívida. Aqui mesmo, todos nós estamos no bom combate. Todos nós. Por quê? Numa sexta-feira tão agradável, perto de tantos feriados, deixamos os nossos lares, as opções de lazer, a família, os negócios, e estamos reunidos com o mesmo ideal de buscar o Cristo, de desenvolver as faculdades espirituais, de praticar a caridade. Estamos no desejo do bom combate. Por isso estamos unidos aqui. Mas sairemos vencedores ou perdedores. Porque nesse convívio social aqui dentro, com tudo aquilo que aprendemos da moral do Cristo, da relação dos homens com os espíritos, da codificação espírita de Allan Kardec, do seu desenvolvimento, da produção mediúnica de Chico Xavier, além do nosso convívio dentro da instituição, que poderá causar ciúmes, melindres, invejas, existe o desafio maior, que é viver o conteúdo na rua, na nossa casa, no condomínio, na família, no contato com as pessoas que estão nos desvios dos processos evolutivos, se afastando do Criador e nos causando o desafio. O cônjuge traído, o sócio que rouba, o condômino de jeito complicado, né? E aí? Nós estamos no bom combate e podemos sair perdedores.
apesar de estar dentro do contexto da busca da evolução espiritual, isso não significa só por isso vitória. Podemos entrar dentro desse contexto e sairmos derrotados. Quando observamos as interpretações dos livros sagrados, as múltiplas expressões da fé, e quando notamos aqueles que trabalham por amor ao ideal e aqueles que usam a palavra de Deus para conquistar as riquezas da terra, estão no bom combate, mas no entanto existem vencedores e perdedores. O combate chupa-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. Porque o combate simplesmente são questões mundanas. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão dos planos superiores, quando vencido. Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele, que andara em combate até o encontro pessoal com Cristo, passou a viver no bom combate, desde a hora da entrevista com o Mestre. Veja que interessante esta maneira de observar a vida de Paulo. Saulo, que passou a se chamar Paulo, numa fase da sua vida, com o desejo de buscar a Deus, mas realizando uma interpretação literal da letra sagrada, tendo como Moisés os seus mandamentos, devendo ser cumprido aquilo de acordo com a interpretação do farisaísmo. Os rigorosos observadores da lei escrita, mais a tradição oral, considerando inimigos todos aqueles que não agissem daquele modo, as suas perseguições, até o ponto do apedrejamento com morte de Estevão, num processo iniciado por ele. Indo em Damasco em busca de aniquilar Ananias e os seguidores do Cristo. Nesse aspecto, ele vivia no combate, simplesmente no combate. Mas na estrada de Damasco, na hora da entrevista com o Mestre, que hora foi essa? O livro Paulo e Estevão esclarece muito bem o que acontece naquele momento. Já estudamos com detalhes. Hoje podemos assim rapidamente recordar que vinha ele depois dos insucessos em relação à sua noiva, à sua vida, aquela circunstância estranha de ter conduzido à morte o irmão da sua noiva, tendo observado o jeito que Estevão morreu apedrejado, como perdoou, a serenidade, a confiança, todo aquele ideal que ele buscava na lei de Moisés, ele encontrava nos seguidores do Cristo. Em recolhimento espiritual seguido por aqueles companheiros no caminho de Damasco, nos seus pensamentos íntimos, não está fechando a conta. Como é que eu, conhecedor de letras, da interpretação do texto, vivendo fielmente, o tesouro que eu busco, o encontro lá? E dentro desse contexto, pedindo a Deus, ao Criador, um esclarecimento, algo que fechasse, se sentia num labirinto sem saída. Aí, a entrevista com o Mestre, o Espírito de Jesus. Jesus em corpo espiritual, com seu perispírito, nas condições de percepções de Paulo, se aproxima e esclarece em pensamento.
E essa circunstância, que Paulo já reconhece que seria o próprio Messias que estaria fazendo isso, jamais teve contato com um espírito de tamanha envergadura. Vem então solucionada a sua questão, passa tudo fazer sentido e não sabe que espírito é. Fica cego, cego carnal, sem a visão temporária. Quem és? O Senhor. E o Espírito responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Os detalhes estão no livro paulistano, de todo o drama, todo o contexto. Mas é a partir desse ponto é que ele passa a viver o bom combate. Porque a partir daí, ele não persegue ninguém. Ele não vai tirar as propriedades, não vai exigir comportamento moral, práticas exteriores, observação de impurezas, rituais, descanso de sábado. Não. Ele vai lutar contra ele mesmo. É uma reforma íntima. Item por item. Certo ou errado? Certo ou errado? Continua, modifica, modifica. O combate passa a ser interno. Em vez de açoitar, passa a ser açoitado. Em vez de prender, passa a ser preso. Em vez de espoliar, passa a ser espoliado. Uma luta íntima, na própria consciência, buscando esclarecimento, a verdade trazida pelo Cristo. Até o caminho de Damasco estiver em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Mas, desde o instante que Ananias o recolheu, enseguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente. Jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus. Olvidando males e achaques, constrangimentos e insultos. Ao término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido, saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Sempre que penso em Paulo de Tarso, que segundo Emmanuel foi a segunda maior vitória de todo o Evangelho, e qual foi a maior vitória de todo o Evangelho na época do Cristo? De reforma íntima? É, a maior vitória do Evangelho. Eu acho que Madalena foi. Maria Madalena. Por isso, segundo o Espírito Emmanuel, foi ela escolhida por Jesus para ser a primeira pessoa a vê-lo, a ter contato com o corpo espiritual, a aparição do Espírito do Cristo. A maior vitória, porque realizou a reforma íntima, porque conseguiu a coisa, o desafio, venceu o combate mais difícil para a criatura, vencer o vício. Paulo fez uma reforma da estrutura da logística. Ele consertou a logística do pensamento. Maria Madalena venceu tendências inferiores. Mas ela também teve, como todos nós, vivemos no combate. Ela teve o combate e o bom combate. No combate, ela era vencedora nos aspectos exteriores, porque ela vivia em companhia dos patrícios romanos e era uma mulher poderosa. Segundo o livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, na produção mediúnica de Chico Xavier, então com o aval da produção mediúnica de Chico Xavier,
ela tinha os homens, né? Porque ela dominava os importantes patrícios romanos. Perfumes, servos, tapetes, tudo que o dinheiro podia comprar no mundo. Os aspectos exteriores eram vencedoras simplesmente no combate. Mas ela não evoluía espiritualmente. Até sentia um tédio de ter tudo que o dinheiro podia comprar e mesmo assim sentir que falta algo. A fome do amor, aquele vazio, aquela coisa. Até o dia que ela viu Jesus falando. E a partir daquele primeiro momento, da primeira palavra, que ela voltou para sua casa, que aquilo não saía da sua cabeça, do seu coração, passou a buscar Jesus, foi de barco para Cafarnaum, foi na casa de Pedro, falou com Jesus e passou a viver um bom combate. Só que aí ela perdeu o poder, porque não andou mais em companhia dos patrícios romanos, gastou todo o seu dinheiro até ficar sem nada, viver do seu próprio trabalho, ensinou o evangelho para os leprosos, até ela ficar leprosa, fez uma caminhada até Éfeso, na Turquia, com a esperança de ver Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e João, o discípulo amado. Os aspectos exteriores eram todos inferiores, caídos. Perdeu a beleza, o dinheiro, a autoridade, passou a ser humilhada, só que estava vivendo num bom combate e plenamente vencedora. Mas vamos continuar com Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão. Nos últimos capítulos, quando Paulo está preso, nós vamos estudar alguns trechos. Ele recebe o comunicado da sentença do prefeito dos pretorianos, que ele será executado, decapitado, tendo que ter a cabeça completamente cortada em relação ao corpo no golpe de espada. Ele recebe a notícia calmo, de olhos brilhantes, com mãos amarradas, não falou nada, tranquilo. E os verdugos que lhe trouxeram a notícia, estavam eles preocupados. Como é que nós vamos dar essa notícia? Como é que ele vai reagir? Porque eles tinham um parâmetro, uma comparação da reação das pessoas, de ao receber esse tipo de notícia, como elas agem, como elas reagem, e ficaram enormemente surpreendidos, porque Paulo pensava como espírito. Porque quem pensa como homem pensa: nossa, essa espada vai cortar minha cabeça, eu vou perder a vida, um desespero. Quem pensa como espírito comemora: chega de prisão, chega desse manazinho aqui, chega desse lugar insalubre, horroroso, chega desse corpo velho e doente. Vai ter a liberdade, vai percorrer dimensões espirituais, vai ter muita vida pela frente. Ele pensa e reage como espírito. Ciente da tarefa criminosa que vos incumbe desempenhar, os discípulos de Jesus não temem os algozes que só lhes podem aniquilar o corpo. Paulo respondendo para eles: vocês só podem matar o corpo, vão me libertar como espírito. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida. Vejam que interessante. Eles iam lá: nós vamos matá-lo, tirar a vida. Vocês vão tirar a vida do corpo, que todo mundo já nasce sabendo que vai morrer um dia, né? Que é um empréstimo transitório, é simplesmente uma condição orgânica que tomamos emprestado na gestação do material da terra. Estamos vindo das dimensões espirituais e desde a concepção estamos construindo um corpo para animá-lo. É como ir buscar um carro na concessionária para dirigir por um tempo, sabendo que um dia o carro vai para a sucata e nós continuamos.
vivendo na nossa vida. E vamos ter outro carro, outro modelo, adaptado às nossas circunstâncias, nossas necessidades. Não julgueis que vossa espada possa eliminar minha vida, de vez que, vivendo esses fugazes minutos em corpo carnal, isso significa que vou penetrar, sem mais demora, nos tabernáculos da vida eterna, com o meu Senhor Jesus Cristo, o mesmo que vos tomará contas, tanto quanto a Nero e a Tigelino. A Nero, o imperador responsável na época, a Tigelino, que era o chefe daquela guarda. Prestar contas na morte. E esta ideia ele sempre colocava nos livros, né? Nas passagens da sua vida. E isso nós vamos levar para casa hoje, antes de dormir, né? A lição de casa. Vamos prestar contas da nossa vida na hora da nossa morte. Procure olhar como é que estão os lançamentos lá. Crédito e débito, saldo. Pensa aí desde que nasceu, desde a infância, a circunstância com os irmãos, com os pais, a escola, a juventude, a adolescência, o primeiro casamento, o segundo, a separação, a amante, o sócio, a falência, o patrão. Vai bom, põe tudo na conta. Chega lá, né? O filho abandonado, o aborto, o crime, vai tudo. Lança tudo. Vamos prestar contas com o Cristo. Temos um consolo, que quem sabe ainda demora alguns anos, né? E os lançamentos de hoje até o último momento estão em branco. Podemos lançar muitos créditos. E essa vontade de lançar muitos créditos e o menos débitos possível já vai ser considerada inclusive para financiar o saldo devedor que vai estar lá. Quem de nós vai conseguir sair com débito quitado? Já é muito sair com débito diminuído. Aí o chefe disse assim para ele: mas você vai ser executado naquele ponto, são 20 passos. Ele tinha que dar os 20 passos, se colocar naquele ponto para ser executada o corte a fio de espada da sua cabeça. E ele tranquilamente vai nos 20 passos, fica no lugarzinho. Ao chegar no local indicado, o secaz de Tigelino desembainhou a espada, mas nesse instante tremeu-lhe a mão, fixando a vítima, e falou-lhe em tom quase imperceptível: lastimo ter sido designado para este feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. Imagina a posição desse homem, vendo a condição de Paulo, tendo um afeto por ele, tendo que executar essa ordem. Paulo de Tarso, erguendo a fronte, quanto lhe era possível, respondeu sem hesitar: não sou digno de lástima. Por que ele diz isso? Isso não é uma poesia assim para encantar o livro. Isso é uma realidade. Nós somos dignos de lástima. Quem é digno de lástima na terra? A pessoa se considerar digna de lástima, de um certo modo, ela está acusando Deus. Todos nós temos mais e melhor do que merecemos. Ninguém está recebendo no olho por olho, dente por dente. Todos nós estamos desfrutando da misericórdia divina. Nenhum de nós é digno de lástima. Não sou digno de lástima, porque ele compreende a relação do Criador e a criatura, do amor infinito por Deus. Mas ele foi apedrejado, açoitado, preso, ia ser decapitado. Era menos do que merecia. Consciente disso, para seu próprio bem, a sua própria evolução espiritual. Tende antes compaixão de vós mesmos. Ele inverte. Quem precisa de compaixão? Ele que vai ser libertado
simplesmente está executando ordem, que não tem nem a liberdade de dizer, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer. Tende antes compaixão de vós mesmos, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função de vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir das obrigações grosseiras da vida transitória. Chorai por vós, sim, porque eu partirei buscando o Senhor da paz e da verdade, que dá vida ao mundo, ao passo que vós, terminada a vossa tarefa de sangue, tereis de voltar à hedionda convivência dos mandantes de crimes tenebrosos da vossa época. E Paulo, então, mais adiante aqui na letra, sofre a decapitação, não vê o último momento, sente um pouquinho da agonia da dor e se vê transportado espiritualmente, um pouco afastado do corpo, deixando os despojos carnais. Ele entra na fase que Allan Kardec dá o nome de perturbação espiritual. Perturbação espiritual. Por quê? A vida espiritual é também material, mas a matéria possui suas leis e suas propriedades de um modo diferente da matéria como a conhecemos. E mesmo a matéria que conhecemos, os sólidos, os líquidos, os gasosos, a matéria radiante, que nos traz o mundo digital, da comunicação, dos exames, cada circunstância tem a sua lei específica. Uma coisa que é válida para os sólidos é diferente para os gases, é diferente para o líquido. Tudo são leis da natureza e tudo é matéria, mas tem o seu paradigma. Então, por falta de termos esta circunstância, a matéria do mundo espiritual, a quintessência da matéria, a matéria sutil, dentro desse contexto, é muito difícil, logo nos primeiros instantes, que estamos saindo dessa realidade e estamos entrando, mudando para uma nova realidade material. É como no começo que a gente aprende o computador, aqueles acessos, é tudo difícil, confuso, até que nos integramos no novo jeito de fazer as coisas. No início mandava um e-mail e telefonava, chegou, recebemos, né? O banco, a gente confiava no extrato escrito. A gente fazia movimentação, depois ia olhar lá e tal. Agora não quer receber papel de jeito nenhum. Confia no que está lá digital. Conseguiu compreender, ganhar uma confiança, entender como é que funciona a matéria nesse novo cenário. Então, esse momento da perturbação espiritual, ele percebe que ele foi afastado daquele despojo carnal da decapitação. E sem visão espiritual, sem ver nada. Veja que interessante, no caminho de Damasco, ele ficou cego das vistas carnais. O Espírito de Jesus se aproximou, teve um contato com ele, e ele perdeu a visão carnal. E só foi ser recuperado na pensão de Judas, em Damasco, através de Ananias. Que Jesus falou com Ananias para ir devolver a vista a Paulo, ir curar Paulo, que estava na pensão de Judas, na rua direita. Ele desencarna e ele fica sem visão espiritual. Cada caso é um caso. Muitas vezes acolhemos espíritos na reunião mediúnica que estão com esse problema, não estão vendo nada. Cegos no mundo espiritual, só estão em trevas, no choro e ranger de dentes. Paulo estava bem, mas estava sem ver nada. Tentou levantar-se, abrir os olhos, identificar a paisagem. Impossível. Sentia-se fraco, qual convalescente de moléstia prolongada e gravíssima. Reuniu as energias mentais, como lhe foi possível, e orou, suplicando a Jesus permitisse o esclarecimento de sua alma naquela nova situação.
Sobretudo, a falta de visão deixava-o submerso em angustiosa expectativa. Recordou os dias de Damasco, quando a cegueira lhe invadiu os olhos de pecador, ofuscados pela luz gloriosa do Mestre. Lembrou o carinho fraternal de Ananias e chorou ao influxo daquelas singulares reminiscências. Depois de grande esforço, conseguiu levantar-se e refletiu que o homem precisa servir a Deus, ainda que tateasse em densas trevas. Veja, desencarnado, na vida espiritual, tendo enfrentado todo aquele constrangimento, todos aqueles desafios para divulgar o Evangelho, morrendo decapitado, percebendo que foi conduzido, mas estava cego, era a realidade dele, assim que ele se via, ele não perde a confiança em Deus. Ele não se julga injustiçado. Nossa, depois que eu fiz, cadê Jesus que não está aqui me recebendo? Cadê Deus que não está olhando por mim? Não. Ele aceita a realidade que ele está vivendo, ora a Jesus pedindo esclarecimento e diz: tenho que continuar trabalhando mesmo cego na vida espiritual. E nós recebemos irmãos infelizes que estão revoltadíssimos, achando que o que eles estão vivendo na vida espiritual é uma injustiça enorme. Como aquilo está acontecendo com eles? Como eles podem estar vivendo assim? Em relação à vida que eles tiveram, eles acham que não existe Deus, porque eles falam de como está a vida deles lá. E o interessante é que é a mesma coisa entre os vivos. Quantas pessoas dizem: Deus não existe, olha como é minha vida, olha o que acontece comigo, cadê Deus? Alguns dizem assim: será que existe mesmo? Deus está olhando por nós? Eu não ganho nada dele, não vejo. Quando é que ele vai se lembrar de mim e me dar isso? Vai cuidar de mim? Eles personificam como se fosse um homem, numa forma humana, e que agisse eventualmente, às vezes sim, às vezes não, distribuísse graça e castigo. Mas Paulo, com a consciência, com a compreensão espiritual muito lúcida, orando e dizendo: devo continuar meu trabalho, mesmo estando cego na vida espiritual. E aí ele percebe que está se aproximando alguém. E quem está se aproximando dele? Ananias. O espírito de Ananias, aquele mesmo que na vida carnal lhe devolveu a visão carnal. Ele está incumbido de Jesus para ir devolver, preparar o espírito de Paulo a viver na vida espiritual. Ananias, Ananias, e caiu de joelho em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia, Jesus mandou que te restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Então, um momento tão encantador, tão poético, tão relacionado. Ananias vivo restitui a visão carnal de Paulo, e Ananias espírito vai constituir a visão espiritual do espírito Paulo, para que ele possa viver a vida eterna, os caminhos, as várias dimensões espirituais, continuar a sua evolução, porque sabemos que ainda muito longe da perfeição, apesar de muito mais adiantado em relação ao nosso nível, ainda muito e muito longe da perfeição relativa da criatura. Mas o que isso tem a ver com o estudo da noite? É exatamente a frase que está na sequência, a justificativa de Ananias. Por que Jesus mandou que ele fosse até Paulo para restituir a sua visão? Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste
novos planos da redenção. O apóstolo levantou-se, afogado em lágrimas de jubilosa gratidão, enquanto Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: vê novamente em nome de Jesus. Então Ananias disse: já venceste os últimos inimigos. Exatamente, vencedor do bom combate. No livro Céu e Inferno, nos Testemunhos dos Espíritos, nós temos uma circunstância muito interessante. Esse livro completa 150 anos de publicação este ano, 2015. Estudamos várias partes do livro. Hoje nós vamos ver um caso de um espírito também vencedor de um bom combate, o espírito do Dr. Vignal. E o interessante desse espírito é que ele foi íntimo, amigo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Mas olha só o que faz Kardec. Antigo membro da Sociedade de Paris, Dr. Vignal, morto em 27 de março de 1865. Na véspera do sepultamento, um sonâmbulo muito lúcido e que vê muito bem os espíritos, solicitado para se transportar junto dele e dizer se ouvia, respondeu: olha só o cenário. Quer dizer, um sonâmbulo que tem a condição de afastar o corpo espiritual do corpo carnal, ir aos lugares dizer o que está vendo, o que está acontecendo da realidade carnal ou espiritual, com lucidez, com consciência do que está fazendo, desses que Allan Kardec vivia em pesquisa, um dia antes do sepultamento, porque às vezes eles deixavam 1, 2 dias até sepultar o corpo. Allan Kardec também foi assim. Desencarnou 31 de março. 1º de abril, o corpo ficou em exposição. No dia 2 de abril, foi sepultado o corpo no cemitério Montmartre. O corpo de Allan Kardec desce para a terra. 2 de abril. Os pontinhos. 2 de abril de 1910. Nasce Chico Xavier. É o mesmo dia, o mesmo mês, 2 de abril. Então, assim como Kardec ficou um dia, este Dr. Vignal também. E é neste dia anterior ao sepultamento que o médium sonâmbulo, para estudar, vai ver o cadáver. E o que ele vê lá? Ele diz: veja um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita, e como alguma coisa que faz os esforços que para dela se liberar, mas que tem dificuldade para vencer a resistência. Eu não distingo a forma do espírito bem determinada. Ele via o espírito, o corpo espiritual do Dr. Vignal querendo sair do cadáver, lutando para se separar, e o fluido vital, o ectoplasma, numa linguagem de algumas décadas posterior, que nós estudamos, não me lembro se foi foi na sexta passada, na materialização de espíritos. O ectoplasma, o Chico Xavier tirando fotografia com a médium Otília e com o médium Feitosa, com a doação de fluidos vital. O fluido vital é fotografável. E o espírito pegava aquela matéria e dava então a aparência do seu corpo, em condições especialíssimas. Problema de iluminação, da luz vermelha, blackout total, risco de saúde e de vida do médium. Inclusive a palestra que foi gravada na sexta-feira passada, que subiu hoje à tarde, né? Então acabou de chegar no YouTube, está fresquinho, né? Falando um pouquinho da materialização dos espíritos. O que esse sonâmbulo via era essa massa aí que sai na fotografia. Quem quiser ver, ou levanta nos sites de busca de imagens do Google, materialização de espíritos, né? Ou vê o livro, dava para ver as imagens que eu mostrava assim
Dá mais ou menos? Né? Não muito claro. Para ter uma ideia. Bom, aí Kardec faz uma evocação desse espírito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no dia 31 de março. E tem um diálogo, uma série de perguntas e respostas, que logicamente não podemos ver quase nada, porque já são quase 9 horas. Então vamos separar aqui as partes mais importantes. Allan Kardec fala e compara em relação à experiência que ele tinha feito com o Dr. Vignal de quando ele estava vivo e, se afastando do corpo carnal, fazia a comunicação pelos médiuns. E agora que ele está morto, totalmente separado do corpo carnal. Entenderam o que eu falei? Tem pessoas que já é difícil acreditar que os espíritos se comunicam. Agora imagine a pessoa viva, o corpo lá, dormindo, uma vida vegetativa, quase morto, o espírito se afasta, e esse espírito se comunica por médium, ou aparece. Então Allan Kardec fez experiência com o Dr. Vignal quando ele estava vivo, e teve certeza absoluta, com a evidência dos fatos, que era ele. Ele se destaca do seu corpo, como nós durante o sono, e aí ele se comunica com o médium. Deixa provas evidentes, mas é um estudo que não podemos fazer agora, mas que está na Revista Espírita de março de 1860. Quem sabe sexta-feira que vem, a última palestra do ano, né? A gente pode entrar nessa matéria para aqueles que voltarem na última. Então Allan Kardec quer saber qual a diferença dos dois casos: está morto realmente ou ainda está vivo e poder se comunicar com os homens. E ele vem falar a respeito da grande diferença. Porque quando está vivo, apesar de ele ter essa possibilidade, essa lucidez, essa compreensão, ainda a alma não está com a posse das suas faculdades de espírito realmente libertado. Ele ainda está como assim um relaxamento de uma prisão, que a pessoa sai para o pátio, toma um sol, faz os movimentos, não está na rua livre. É uma emancipação maior da alma, ela desfruta de uma certa liberdade, mas existe uma diferença notável, muito forte, muito bem caracterizada, como realmente ela se separa de vez do corpo carnal, rompendo o último laço que une a glândula pineal ao espírito. O que ele recupera das faculdades, da propriedade de espírito, são diferentes. É a mesma coisa que colocar uma roupa adequada para ir no fundo do mar, e que tivéssemos que ficar muito, muito no fundo do mar. Imagina os limites para ver, para andar, né? Uma série de objetos ia ser muito difícil usar. Não dá para ver televisão, não dá para jogar bola, não dá pra... O limite é enorme naquela roupa, né? Não é? Agora, que a gente pudesse até a superfície entrar num barquinho, mas sem tirar a roupa. Em relação a estar lá no fundo do mar, já melhorou bastante, mas ainda está preso naquela roupa, que contém o movimento. Agora, e quando vem para a superfície e sai de vez da água e tira totalmente a roupa e fica como homem mesmo, é outra conversa. Fazendo a comparação, é isso que o Espírito quis dizer, né? Ele vem testemunhar. Vocês vejam o que é a codificação espírita, o que é o trabalho de pesquisa do professor Rivaio, ele que nunca viu nenhum espírito. Pesquisadores utilizam o pseudônimo de Allan Kardec, investigando essas pessoas que tinham contato com os espíritos, sem credulidade nenhuma, só escrevendo, publicando fatos que ele pudesse comprovar. Ele checava todas as minúcias, nada assim pela fé, simplesmente porque creio, não, só na evidência dos fatos. No Evangelho do Cristo, em nossas reflexões finais, nós vamos ver quando Jesus aparece pela última vez, nas últimas vezes, né? Jesus aparece nas últimas vezes, depois da crucificação, como Espírito. Em primeiro lugar, ele aparece para Maria Madalena.
aparece para as mulheres, aparece para 2 homens no caminho de Emaús. Mas no cenáculo, no local da última ceia, os seus discípulos estavam reunidos, e segundo as anotações do Evangelho de Lucas e João, sem a presença de Tomé, com as portas fechadas, Jesus entra com as portas fechadas. Isso deixa bem claro que é um espírito que entra, porque o corpo carnal não entra com portas fechadas. E eles estão numa reunião e Jesus mostra os seus sinais que caracteriza que é o seu espírito, porque é um contato de espíritos com homens. As anotações mostram que eles ficam espantados. Evidente, imagina nós aqui, de repente se materializa um espírito que todos nós podemos ver. Uma parte vai ficar chocada, uma parte não vai sentir nada, porque já viu centenas, né? Vai ser mais um, menos um, uma centena. Mas, para aqueles que nunca viram, ver pela primeira vez e se estar diante da primeira vez da realidade, os discípulos então estavam diante, e para identificar os espíritos, Jesus se mostra com as chagas, se identifica. E na linguagem que eles tinham daquela época, para tratar de assuntos íntimos, dos assuntos ligados a Deus, existe a comparação das refeições. Lembram-se daquele estudo das mãos não lavadas, em que faz uma comparação entre a refeição e a casa do templo, o sacerdote com o homem, o ritual que o sacerdote faz para se purificar, para entrar em relação com Deus no templo, e o ritual que o homem tem que fazer na casa antes das refeições. E aí entra a questão das mãos e o jeito de lavar as mãos. Então as anotações dos evangelistas falam em refeição, e Jesus se mostra para eles. Mas a primeira coisa que Jesus fala é: paz esteja convosco. Mas como é que pode estar a paz se todos nós vivemos só em 2 opções, no combate e no bom combate? E Jesus repete a mesma coisa na semana seguinte, porque não estava Tomé. E Tomé, quando soube, não acreditou. Mas na semana seguinte ele estava. Ele disse: eu só acredito se eu tocar. Na semana seguinte Jesus o convidou a tocá-lo. Toca. Da mesma maneira que Chico Xavier testemunha, se permitindo fotografar, junto com o Espírito materializado, com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ofertando para o Espírito materializado e o Espírito tocando o livro, tendo passado pelas grades, que o médium ficou preso dentro das grades, com a cadeira chumbada no chão, algemado e acorrentado. O Espírito doador dos fluidos, e aí o outro se materializa, passa pelas grades e vem receber o livro de Chico Xavier, um pequeno espaço de tempo que é permitido acender a luz e ser tirada a fotografia. A luz mais fraca possível, vermelho, de 15 velas, porque menos queima o fluido vital. Mas Jesus lá, no mesmo lugar no cenáculo, com os discípulos mais Tomé, falando das coisas íntimas que unem o homem a Deus. Todos eles iam ter morte violenta, menos João Evangelista. Mas todos iam passar por grandes desafios: preso, maltratado, açoitado, apedrejado, humilhado. Todos iam viver um grande combate exterior, mas estavam sendo orientados por Jesus, junto com esse combate exterior, viver o bom combate, a própria evolução espiritual. E naquela ligação que Jesus os levava a Deus, falando das coisas do reino dos céus, como fala conosco também, nós que estamos aqui com o desejo de viver um bom combate,
vivendo juntamente o combate com as circunstâncias da vida exterior, com saúde, doença, dificuldade financeira, riqueza, desilusões familiares, desafetos, com o propósito de estar num bom combate, evoluindo espiritualmente, sempre combate. Mas Jesus diz para nós: a paz esteja convosco. Porque quem compreende o amor de Deus e o trabalho de Deus, vive em paz. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.